Estou com essa convidada muito especial hoje. Uma delícia poder conversar informalmente, trazendo também aspectos técnicos, né, terapêuticos, com na verdade, a minha fisioterapeuta, Suelen Habib. Obrigada, Marila, por esse convite. Obrigada por ceder esse espaço. Estou muito contente de estar aqui. Então a gente também está muito feliz, porque são canais para tanto ser de um modo informal, né, trazer algumas Uhum. informações que são muito importantes para as pessoas, para você, né, poder pensar como que está indo sua vida, suas escolhas. Às vezes a gente tem algum desconforto, alguma dor, alguma questão e o tempo vai passando e a gente acaba não atendendo, né, Suelen? Sim, com Então, certeza. assim, muito obrigada e eu queria que você se apresentasse, falasse um pouquinho quem você é muito complexo, mas o que que você tem feito, tuas especializações, né, que foi assim que eu te encontrei também. Tá bem. Bom, prazer, meu nome é Suelen Habib, eu sou fisioterapeuta, eu trabalho com reabilitação crânio-facial e dor. Eu terminei toda a minha formação de fisioterapia em Londrina e em 2009 eu fui para a Itália, onde eu fiz um mestrado em reabilitação mandibular. Quando eu voltei, eu fui me especializando nessa área de disfunção temporomandibular, que é a região da mandíbula e da cabeça. Comecei todo o estudo de dor nessa área com a Sociedade Brasileira da Dor em 2014, fiz especialização na USP. Depois eu fui me especializando em toda a parte de reabilitação crânio-facial na Espanha. Então eu fiz a formação com um importante pesquisador mundial, Harry von Pierre Cartes, e de lá para cá eu tenho atendido essa área aqui em Curitiba há 8 anos, eu tenho um consultório aqui. E atendo muito pacientes dessa parte de dores de cabeça, dor na face, disfunções mandibulares, alterações respiratórias. E foi assim que eu conheci a Marila, por indicação de uma querida dentista que trabalha em parceria comigo, a doutora Doris Koval, né? E ela que encaminhou a Marila para mim. Que é a minha vizinha, né, vocês não estão podendo ver, mas mora aqui ao lado, então, Isso. sou muito feliz, né, pelos vizinhos, assim, que me atendem. E é bacana você falar, porque nós acabamos de lançar uns exercícios, vocês podem acessar aqui no canal do YouTube, trazendo um pouco essa relação da caixa craniana, que é o teu assunto, né, o teu Sim. foco. A gente trabalhou um pouquinho com a caixa torácica e essa caixa pélvica. Então, é interessante você falar, né, Suelen, porque envolve essa ossatura tanto da face quanto de todos os ossos que compõem o crânio. E o meu assunto com você também envolvia essas vértebras cervicais, né? Sim, aham. Eu cheguei com uma disfunção cervical e também, eu já tinha comentado aqui no vídeo com a Camila, né, com essa precariedade na respiração. Para vocês terem ideia, já fazia uns 2 anos que eu não espirrava, né, esse canal bastante complicado aí. E, eu estou muito feliz com o resultado do meu tratamento com a doutora Suelen, já fazem uns 4 meses, né, então essa importância de quando a gente encontra um profissional, uma profissional como Sim. você, com essa competência e o quanto mudou para mim, né, essa minha relação não só de bem-estar, mas de saúde. Então eu queria abrir um espaço aqui para você falar, você tanto pode falar de mim, né, mas assim, de como você observa essa relação, né, cervical com o crânio, alguns aspectos mais técnicos, conforme você até trouxe o Aham. esqueleto aqui super lindo para acompanhar a gente, não sei se Sim, ele tem depois nome. vou conseguir. É o Vanderlei, meus sobrinhos que deram o nome para Ai ele, que e assim delícia. ficou. Então, vou falar um pouquinho, não só do caso da Marila, mas para vocês entenderem como que a gente chega, às vezes, num diagnóstico fisioterapêutico de disfunção crânio-facial. Quando a gente estuda um pouquinho dessa parte de cabeça e pescoço, nós temos que lembrar que a gente tem que fazer um link de todas as estruturas relacionadas, tanto neurológicas, parte de inervação, quanto muscular, quanto a parte ligamentar e a parte também óssea. Além disso, quando a gente trabalha nessa área que tem alterações um pouco mais crônicas, de longa data, nós também temos que entender todo o ser como um todo, né? Então, olhar na avaliação da Marila não foi só olhar a estrutura, mas olhar a Marila, que tem algumas alterações estruturais, né? E isso com todos os pacientes. Na área da dor também, a gente sempre vai olhar, podemos falar não holisticamente, mas integralmente o paciente. Olhar o paciente como uma máquina que trabalha em sinergia, em conexões, né?
totalmente da parte química, a parte física, a parte emocional, e o que isso reverbera na parte estrutural, e as alterações de crânio e cabeça e a parte cervical. Então, aprofundando um pouquinho mais, né? Todo o nosso crânio, aqui o Vanderlei tá sem a topeira aqui, sem a capinha da cabeça, mas todo o nosso crânio, ele tem suturas, que a gente chama de suturas cranianas. Então, todos os nossos ossos da face, eles são tipo uma junção como placas tectônicas, né? E elas podem se movimentar ali de acordo com algumas pressões que a gente pode sofrer ao longo da vida, pode ter por questões mandibulares, questões respiratórias, acidentes, traumas, posições de dormir. Então, essas pequenas alterações, em algumas pessoas, podem gerar disfunções, né? Não necessariamente dor, tá? Porque dor também é uma outra questão que eu já abordo com vocês. Mas pequenas disfunções, como alterações de septo, alterações de pressões intracranianas, perdas dentárias, zumbido, tonturas, né? E sim, podem estar associadas a quadros dolorosos, que daí entra a conexão com o nosso cérebro, a percepção da nossa vida, como o cérebro percebe aquela situação, percebe as alterações, percebe o sistema de perigo e de alerta, como ele vai nos proteger. Então, no caso da Marila, a Marila chegou para mim com algumas alterações, tanto do ponto de vista dolorosas na parte cervical e também algumas alterações respiratórias, com pressões na região da mandíbula, com alteração de pressão auditiva, não tinha nenhuma alteração de audição, mas uma pressão na região do ouvido. Acho que tinha quadro de um pouquinho de zumbido também, não me lembro certinho, porque hoje já melhorou quase tudo, né, Marila? Yes. E essas alterações, quando elas associadas com posições vertebrais, alterações musculares, hábitos do nosso dia a dia, posturas, vícios posturais, não quer dizer que existe uma postura perfeita, mas a postura mantida por longos períodos, que às vezes o corpo está pedindo ali, muda de posição, dá uma movimentada, né? Executa outros movimentos. Então, esses pequenos sinais ao longo do tempo pode gerar alterações, que associado a períodos de estresse, a um comportamento emocional ou alterações químicas como uma má alimentação, falta de inatividade, de exercícios, um sono precário, vai desencadeando como se o corpo tivesse num estado de alerta generalizado, né? Então, o corpo ele vai, como que eu posso falar? Ele vai querendo falar, olha, chega, né? E nesse caso, a gente começou a atuar tanto da parte de vista física, né, com alguns exercícios, vamos tentar fazer caminhada, retornar a caminhada, alimentação. Então, o que pode ser que está gerando esse quadro também de inflamação generalizada, que vai ajudar no tratamento. Trabalhar a nível muscular e mobilização cervical, e nós fizemos algumas mobilizações e manipulações de osteopatia craniana, né? Além disso, utilizamos alguns recursos de termofototerapia, usamos o laser, e o resultado a Marila pode contar, né? Eu conto Então, mesmo. Mas bacana isso que você estava falando das suturas e dessa mobilidade, né? No outro podcast, Camila já tinha comentado sobre isso, e é muito importante esse espaço que você lembrou até, né, dessa pressão auditiva, o quanto a tua técnica nos ossos realmente solta, você sente abrir aquele espaço no momento que você já tá lá, né? Não é sim. uma coisa que é só depois, mas que ressoa ao longo da semana, das 2 semanas, né? Vai entrando, é como se o corpo ele vai se ajeitando num equilíbrio mais favorável, mais benéfico para o paciente, né? Então, essas pressões entre esses pequenos ossinhos que temos na face é tipo uma pressão intracraniana, que quando você mobiliza, é como se você aliviasse essas pressões e o paciente sente essa melhora, muitas vezes instantânea ou ao longo da semana, né? O corpo ele vai se acomodando numa posição mais favorável para ele. E como eu posso te dizer,
no cérebro, isso vai ter uma resposta positiva, porque o cérebro vai perceber um novo movimento, uma nova programação, uma nova informação, perdão. E essa nova informação vai gerar uma nova resposta. Isso é muito favorável para a melhora, porque ele vai ter que fazer uma nova conexão sináptica, mudar centros de informação, e isso modifica padrões crônicos, né? Suelen, você me fez lembrar agora de umas conversas que foram muito importantes e que até para mim, né, no início do tratamento, você mencionou muito que tem aquele instante que já está crônico algumas dessas questões, disfunções, e então o corpo precisa de um tempo para desinflamar, né? Então quando você Sim. fala entre essa reprogramação Uhum. cerebral, que ela é perceptível, porque aqui a gente fala muito, né, desse Sim, relação da da percepção. percepção-ação, o que você sente, como você já reage ou responde, enfim, o quanto isso se torna um padrão. Se você puder falar desses lugares, né, da corpa, do corpo, que sem ter essa desinflamação inicial também dificulta esse trajeto de liberação, né? E quanto uma coisa também auxilia na outra, liberar Sim. pressões, enfim, se você pudesse falar um pouquinho disso da inflamação, porque eu acho que é muito importante também entender que tem um Tem um processo, né? Não é um processo. pulo. Não, não tem o pulinho do gato nesse caso, né, tem um processo. Então o que que acontece? Ao longo do tempo, muitas vezes o nosso cérebro, ele manda diversas informações pra gente de alerta, né. E dentro do nosso corpo, o que que acontece? Existe um processo de inflamação como se fosse uma proteção para o nosso corpo. Então o cérebro, ele ativa áreas corticais que geram toda uma cascata inflamatória no nosso corpo, como se ele estivesse tentando nos proteger, né? Para ter uma reparação tecidual, para ter um alerta. É sempre um sinal de alerta para o nosso corpo. Só que muitas vezes o cérebro ele grava esse disparo. É como se ele fosse assim, é uma memória, né? E ele acaba vendo que muitas vezes, em algumas situações, o corpo já se restabeleceu, mas o cérebro continua mandando essa informação de inflamação. E acaba que tudo vai ficando inflamado. Então a gente vai tendo alterações intestinais, às vezes não vai normalmente no banheiro, vai tendo alterações de sono, vai tendo alterações respiratórias, algumas alterações a nível também de fadiga, aquela fadiga crônica, isso altera o nosso emocional. Então é como se o corpo ele estivesse num fio desencapado. Eu uso muito esse Uhum. exemplo na Ótima avaliação, metáfora. né? Então o que que acontece? Toda a nossa corrente elétrica, que deveria estar passando por fios encapados em boa qualidade, acaba passando num fiozinho ali que tá um pouco desencapado, dá um curto-circuito, e o nosso corpo ele começa a se acostumar com isso. A hora que vê outros fios estão dando curto-circuito, a gente entra numa deficiência de condução, né? Condução, eu vou falar uma condução elétrica, mas uma condução de informações neurais no nosso corpo. Isso acaba gerando essa inflamação crônica. E existe um processo para isso, um processo de entendimento, né? Um processo de desintoxicação do nosso corpo, desde a parte alimentar, dos nossos pensamentos, do nosso Uhum. estilo de vida, eh, das questões musculares, que é na fisioterapia, mas compete às vezes a um pouco ao fisioterapeuta, mas para o paciente é entender que existe um processo do sono, com uma higiene boa do sono, às vezes, beber água simples, né. Então, quantas vezes a gente conversou sobre isso, né, Marila? Tem bebido água? Vamos melhorar? Vamos ajudar essa limpeza corporal, né. Muitas pessoas podem usar coisas fitoterápicas, Uhum. chás, que ajudam nessa desintoxicação, que possa trazer uma alimentação, alimentos melhores, uma qualidade alimentar. Não é necessariamente retirar alimentos, né. É importante muitas vezes quem precisar ir na nutricionista, mas fazer essas trocas alimentares, alimentos mais antioxidantes, alimentos anti-inflamatórios, tirar um pouquinho dos alimentos que potencializam essa inflamação do corpo, essa inflamação generalizada. É mais nesse caminho o processo. E grande parte o processo do entendimento,
né, de quanto você é responsável por isso também, né. Acredito que essa parte cerebral, de como o teu cérebro tá vendo toda essa mudança de vida, tá vendo o momento que você precisa falar: "Espera lá, vamos reorganizar a casa", né. Então eu gosto muito de usar metáforas, né, porque fica mais simples de entender. Nós somos a casa e nós precisamos limpar os cômodos, E as né. metáforas são um modo de compreender numa outra instância, né, não é só uma intelectualidade, então as metáforas isso desde de muito tempo atrás, então eu acho muito bacana isso, né. São muitas coisas importantes, eu sempre estou procurando pensar, né, o que é interessante também trocar nesses canais aqui, nessas mídias, né. E você traz tantos detalhes, né. Para mim, essa ideia de que ao longo do tempo, muitas vezes, a gente se trata como um trator, como uma máquina, né. Eu sei que Uhum. existe essa analogia, mas ao mesmo tempo a gente vai vendo, né, no processo de envelhecimento mesmo, né, de maturidade, mas de envelhecimento do corpo, o quanto essas pequenas pressões ambientais, de ar, de qualidade de ar, né, agora então nem falando com essa crise toda em função de Covid-19. Mas no dia a dia da gente, como você trouxe, Uhum. questões emocionais, questões químicas, que são alterações também em função de, como você falou, da vida que a gente leva, que todo mundo sabe, todo mundo lê, mas ao mesmo tempo como que a gente lembra que a gente é um ser com sutilezas, né? A gente é permeável pela pele, pelos poros em alguma medida, não totalmente, senão a gente estava totalmente Sim. molhado por dentro quando chovesse, mas ao mesmo tempo, pulmão, né? Que é uma Uhum. conexão interna, mas ao mesmo tempo totalmente com o ar externo, né. A gente Sim. sabe que é nos alvéolos que a gente faz lá dentro realmente a troca com o ar que vem de fora. Uhum. Então assim, e também dizer que as minhas questões de disfunção têm a ver com uma vida de dança de muitas horas, eu fui tratada como uma bailarina russa, eu fazia Sim. 8 horas por dia, sem Uhum. finais de semana, então e continuei dançando e continuo dançando. Eu tenho uma pesquisa de 3D, né, uma ideia de que o pescoço não pode ser um panóptico, conforme Sim. Foucault, né, rígido, mas isso também me gerou um preço, né, estou pagando uma taxa alfandegária, né, porque é isso, né, como uma grande ginasta vai pagar um preço em alguma medida. Então e também a relação da asma, né, na minha Uhum. infância, porque eu tenho uma questão de asma, de ir para o hospital, de vir fazer tratamento. Eu vim com uma das primeiras fisioterapeutas de Curitiba, né, fazer aquela de aspirar e de empurrar a Esparra bolinha, aham. enfim. Então isso como que isso está nas minhas costelas, no formato das minhas costelas? Uhum. Como que isso ainda tem uma relação com a minha língua, que é um músculo Sim. potente que você trabalha tanto comigo, com muitos incríveis exercícios. Então eu queria trazer um pouco essa relação, né, nosso corpo não é uma um trator, e muitas vezes a gente fica muitos anos se tratando como trator. Então acho que conversas como essas também são no sentido de alertar um pouco, né, da gente procurar Com certeza. redimensionar o modo como a gente se trata, porque a gente trata muito melhor, às vezes, objetos Sim. e informações que estão muito longe da gente, do que aquilo que a gente carrega, porque a gente não faz nada se não for essa estrutura viva. Ah, agora queria voltar aqui para você, né, só dei uma divagada, uma filosofada, que é o aspecto do pensamento, Tá. né. A doutora Suelen Uhum. não me deixa chegar lá e falar que eu não tô bem, ela o tempo todo tá me reprogramando, me É. redimensionando. Então, não sei se tem a ver com programação neurolinguística, mas tem a ver com essa Sim. ideia aí, né. Vou pegar o gancho um pouquinho no que você falou anterior, essa questão de não sermos tratores. E tem a ver com a questão de pensamento, com quando eu falo pensamento, eu vou tratar como crenças, ok? Não são crenças religiosas, são crenças internas sobre questões da vida, tá? Uhum. Então, assim, primeiro de tudo, acho que as pessoas esquecem que o poder de como que eu posso te falar de uma maneira simples? Do merecimento. Quando a gente nos trata como um trator, é como se a gente não se sentisse merecedora de uma boa saúde, merecedora de uma qualidade de vida boa, Maravilhoso, né. ai. Então eu acho que, assim, entender que nós merecemos coisas boas na vida faz parte da evolução e da melhora também, né. Então a gente olha muito a saúde como a parte final da doença, a gente olha melhorar a doença, a gente tem que ser merecedora da saúde, não da doença, né. Então eu acho que entra aí essa questão que
falou do trator, né? Que isso entra nessas questões do pensamento. Quando até a neurolinguística hoje, ela está muito em alta, né, PNL, porque a PNL é um estudo da neurociência. E a neurociência hoje está crescendo muito, porque nós estamos nessas últimas décadas de estudo do cérebro, de funcionamento do cérebro. Não é um estudo somente psicológico, é um estudo real, científico, de ressonância magnéticas funcionais, que vê fluxo sanguíneo de hipotálamo, de amígdala. Então, assim, nós estamos aprendendo a entender como o nosso cérebro funciona, né? E os pensamentos, eles não são algo casual. Eles têm um poder muito grande na nossa vida, né? Porque existe conexões cerebrais, existe aporte de fluxo sanguíneo, dependendo do tipo de pensamento que a gente tem, ativação de córtex pré-frontal, córtex parietal. Então, assim, na nossa visão, né? Tanto a visão visual externa quanto a visão interna de pensamentos também. E eu falo muito no consultório isso com os pacientes, né? Então, eu chego a dar aquelas bronquinhas queridas, porque é muito importante a gente ter ideia o que a gente pensa, o que a gente fala e o que isso vai voltar para nossa saúde, né, Marila? Então, você tem esse entendimento da dança. Eu e a Marila, a gente conversa muito em vários níveis de conversa, né? Conversas profundas, conversas de conexões, descobertas, né? Então, eu aprendo muito com a vivência, com a prática de vida da Marila. É uma troca muito grande. E os pensamentos entram nisso. A construção de um pensamento, ela está muito baseada em pequenas crenças que muitas vezes prejudica a nossa evolução na área da saúde, né? Então, vou dar um exemplo, tá, Marila? Por favor. Vamos supor, um exemplo que nessa pandemia eu acho que serve para todo mundo, a ansiedade, né? Todo mundo, não são pessoas, você é ansiosa. Não, todo mundo esteve num processo diferente esse ano. Então, muitas pessoas chegam no consultório e elas falam, eu sou ansiosa. Nós não nascemos ansiosos, nós nascemos nenês, no tempo certo, na hora certa, que nem sabia o que era ansiedade. Ansiedade é um comportamento. Nós estamos num estado de ansiedade. E quando a gente linka esse pensamento do eu sou ansiosa e que determinado comportamento eu tenho essa dor por conta da ansiedade, como nós vamos quebrar aquela memória de dor se a essência da pessoa na crença do pensamento dela é que ela é ansiosa, né? Perfeito. Então, assim, se a gente entende que algumas crenças atrapalham o nosso padrão de pensamento frente a alterações de dores, de disfunções, nós bloqueamos a evolução e essa abertura para essa melhora, né? Então, para todo mundo que pensa que é ansiosa, não, estamos num estado de ansiedade, temos um comportamento de ansiedade, mas ninguém é na essência ansioso, né? E isso abre janelas para nossa melhora. Então, maravilhoso. Estão vendo aqui a qualidade, né? A maneira como você colocou também é super fácil de entender, né? Por favor, né, gente? Então, é isso que é o exercício, né? E muitas vezes a gente precisa de uma outra pessoa. Sim. É muito solitário, eu não tô falando que não seja, porque eu também trabalho muito com essa questão da autonomia, não só eu, mas essa relação das abordagens somáticas vem pela questão da autonomia. É um processo que é você que decide em algum momento, e às vezes são suas células que decidem, porque você tá sendo tocado, tá sendo trabalhado e alguma coisa libera. Mas assim, acho que você colocou muito bem, de uma maneira fácil de entender, o quanto a ideia dos pensamentos é uma materialidade. Com certeza. E essa materialidade, ela altera estruturas e vice-versa. Não é um caminho de mão única, né? É uma grande rodovia cheia de anéis e desvios. E é isso que é bacana de encontrar pessoas que são companheiras, que vão, né, com as suas especialidades, assim como você, que vão nos trazer isso. Eu lembrei de uma outra coisa que me chama sempre a atenção, porque a gente trabalha com várias pessoas, incluindo família e tudo. E às vezes tem um pensamento que é quando você começa a tentar entender o que está se passando com você,
às vezes vem uma resistência, que é do Sim. pensamento e pode estar totalmente justificada, mas é uma resistência, no sentido de dizer: "Ah, não, mas isso aqui não está acontecendo porque essa dor de barriga ou esse desarranjo digestório não está acontecendo porque minha mandíbula está aqui, tá ali". Né, Aham. nem sempre é causa e efeito Nem sei, mesmo. com certeza. Mas algo que você, Suelen, está trazendo, que é muito importante das pessoas atentarem um pouquinho a gente, né, Aham. é olhar que sim, eu preciso olhar cofatores que se Sim. relacionam com alguma coisa que dói aqui entre a C1 e C2, ok. A dor Uhum. é aqui, mas tem todo aquele caminho que você já mencionou, né. Então era só lembrar disso junto Isso. com a metáfora de que a gente não é uma coisa que pode ser atropelada e sair atropelando Não. por E aí, acho que né. você comentou perfeitamente. Tem viaduto, tem anéis, tem rodovias, tem hora que tem que parar, tem hora que tem que fazer um desvio. Não é algo de mão única, é isso. Não. Tem que analisar tudo, é uma grande estrutura, temos que olhar para todos os lados, ver quais os pontos, os cofatores que realmente estão fazendo interferência, sejam eles a ansiedade, ou às vezes não. Às vezes, realmente, o tipo do jeito que dorme, ou como dorme, ou quanto tempo fica dormindo, um estado mais depressivo, ou às vezes não, a falta da inatividade física. Então, olhar para tudo isso, a estrutura bloqueada, uma perda dentária, gente, né? Essa questão dentária é fantástica. A questão da língua, né? A Movimentos língua. involuntários de língua, porque tem toda uma cadeia muscular, neurológica, neural, de ricos nervos que passam ali, é os nossos fiozinhos, né, que podem estar desencapados ou encapados, que passam essas informações e que às vezes não estão conseguindo levar informação. Muitas vezes até mesmo a questão de simples, de um entumecimento da nossa linfa por essa inflamação generalizada, né? Então, essa questão de uma não drenagem natural do nosso corpo também, automática. Então, olhar para tudo isso é como a Marila falou, é um viaduto, um anel, um túnel, né? Me veio agora, tem vários assuntos, né, pra abordar com você. Ah, mas me veio um pouco essa ideia, assim, você falou do fio desencapado, eu me lembrei de ômega 3 e me lembrei de bainha de mielina, né, de todos esses aspectos. Então você vai lá, toma um suplemento, que é muito importante, Sim, mas claro, dependendo das abordagens que você procura, vai até certo ponto, né. Então, naturalmente certeza. que o ômega 3 vinculado a outra relação que você vai atendendo, vai te ajudar. Mas nem sempre é aquilo que vai resolver, porque precisa desse olhar multidimensional que você comentou que queria Sim, falar, né. multidimensional. Bom, eu trabalho com essa linha, né, de abordagem biopsicossocial multidimensional, e é como você olhar realmente uma casa, desde a estrutura, da decoração, da limpeza, de como ela funciona, né, para ajudar da melhor maneira o paciente, o seu próximo, até numa conversa entre amigos também, né? Como a gente conversa, como a gente fala, isso é eu brinco muito com as minhas amigas fisioterapeutas. É uma mudança de dentro para fora, é uma limpeza interna, né, em todos os sentidos, né? Então essa abordagem multidimensional para a área de crânio facial, né, tá muito ligada com essas questões crônicas e como elas funcionam no nosso cérebro. E abordar a parte física para quem tem bruxismo, apertamento dentário, entender posição de língua, entender qual é a importância de relaxar a mandíbula, mas entender também em qual momento que aquela pessoa está apertando mais, qual situação de emoção que ela está experimentando, né? Se ela masca chicletes, se ela tem um problema digestivo, se ela tem uma gastrite, alguma coisa que também pode estar gerando algum incômodo a nível aqui da garganta e que leva ela a ficar querendo mexer na língua o tempo todo. Então, entender toda essa parte química, física, emocional é muito importante nessa visão multidimensional, né? É olhar o ambiente que essa pessoa está inserido, seja de trabalho, seja de casa, seja familiar. Não é papel de psicólogo, tá? Não é nada disso, né? É um papel de fisioterapeuta olhando dores e alterações com uma visão para o ser,
né? Então, isso que eu acho que é o mais importante. Cada profissional é muito importante, o médico, o acompanhamento com a dentista, né? A Marila passou pelo otorrino, né, Marila? Quem Assim. precisa passar pelo psicólogo também, quem precisa o neuro. É um trabalho em equipe, mas a visão de cada profissional, ela tem que ser ampla, ela tem que ser nessa multidimensão, né? Eu acho que é isso que se resume. Também essa generosidade de um profissional, né, se a gente pegar a medicina, tô pensando muito nas abordagens somáticas que foram Uhum. criadas ali final dos anos 60, 70, pensando em medidas que a gente costumava chamar de alternativas, né, para que se Sim, pudesse se olhar numa pessoa como um todo. E não é, às vezes, um profissional, uma profissional que vai resolver tudo, né, claro. mas dependendo de com quem você chama para conversar, né, e aqui que eu acho bastante interessante, a gente já comentou aqui de quem está com uma questão importante, procurar, né, poder pesquisar como pesquisa outros assuntos menos importantes, né, para Uhum. poder atender a si mesmo, né. Então acho muito importante também essa generosidade de profissionais indicarem a outros, que a gente sabe que é uma prática, mas tem um pouco a ver com isso que você está falando. E tem muitas especialidades hoje, né, também não Sim. adianta um olhar só especialista. Eu acho que eu fui feliz de ter essa indicação da doutora Doris, que é uma ortodontista, que Aham. trabalha com essa relação, né, de olhar lá pro tornozelo, de como o pé tá pisando em relação a como a mandíbula tá se tratando. E a gente vai modificando e tem que ir ajustando, né, Tem que desde o aparelho, enfim. sim. Enfim, são vários assuntos, eu só queria uma outra coisa que a conversa com você também tá me chamando a atenção, é que, Uhum. assim, tem um lance com estética hoje em dia, que eu tenho tido muita vontade de conversar, né, que não tô falando que não faça parte de um conjunto de coisas, como você comentou, a Claro. decoração de uma casa, né, tudo isso ajuda e etc e tal. Trabalha, você tem que ir em função dos teus desejos. Mas eu também tenho me incomodado um pouco de olhar que são tantas mídias só relacionadas, sabe, é um jeito de colocar essa sobrancelha, e daí todo mundo tá igual na sobrancelha. Eu acho que tem faltado referenciais nas mídias que apresentem outros tipos de beleza, incluindo uma ideia de que você saber onde como você tá sentando, você entender, mesmo que tenha, né, um osso torto do nariz por causa de um comportamento teu que você nem sabia que tá lá, que aparece, que todas essas coisas são registros, né, e que é muito bacana você também integrar um pouco a ideia do teu bem-estar, a Uhum. ideia de como você se sente, se você está confortável ou não nessa situação que você está. Isso também é beleza. Com Isso certeza. também é senso estético. E nós precisamos de outras referências de senso estético, né? Sim, Pessoas que não sejam todos o mesmo modelo, do mesmo jeito que desenham um tracinho para se sentir bonita. Isso também muito com mulheres, né? Acho que tem sim. relação com vários gêneros, mas não sei, né? Eu penso assim, cada ser é único. Por mais que tente ficar todo mundo no mesmo molde, não vão ser o mesmo molde, né. Isso é ótimo. Então, cada ser é único, nós temos que aceitar que algumas questões acontecem, e tá tudo bem. Eu acho que isso é uma dificuldade das pessoas aceitarem o estar tudo bem, e achar essa zona do desconforto. Se isso não está Se isso está me incomodando, que seja, vamos supor, uma mandíbula mais lateralizada, um sorriso um pouquinho torto, né, do modo simples de dizer. Se isso te incomoda, ok, vou procurar ver se tem algo para ser feito. Dentro do que pode ser feito, talvez não chegue o que você imagina, o que você idealiza. E as pessoas buscam muito essa idealização, né, Marila? Então, isso que está aparecendo na mídia está levando a um comportamento de idealização. Ou seja, a visão interna do seu pensamento não condiz com a visão externa. Isso gera frustração. E a frustração é uma das maiores causas para dor de cabeça. Ai, que Né, por bacana quê? isso. Porque a pessoa fica ali remoendo aquela De situação, entender, né? Bacana de fica entender. fica pensando, fica o tempo todo, mas por quê? E fica frustrado que não chegou naquela visualização interna. E esse processo de aceitação não quer dizer que você vai aceitar uma situação ruim, desconfortável para ti, mas aceitar que muitas vezes a vida continua e tá tudo bem.
né? Eu acho que é importante isso. Ai, adorei, porque é aí uma relação de autoimagem e é isso, muito pouca referência de estética do que é belo, porque não é real. Na prática não é assim, as pessoas não se interessam umas pelas outras por causa daquele detalhe que parece. Então, Sim, essa relação acho que já vem muito, né, anterior à vida adulta, mas eu acho que é muito importante a gente, na vida adulta, se preocupar um pouco e oferecer outros referenciais de tudo isso, né? com Gostei muito certeza. dessa relação que você falou com a questão da cefaleia. E é uma Sim, questão que pega todos nós, né, é uma medida. E você trabalha dentro dessa instituição, né, também aham, com esse grupo, né. Você gostaria de isso. falar um pouco sobre isso ou de qualquer outra coisa que você acha interessante das tuas Claro, claro. especialidades? Bom, eu faço parte do Comitê de Dor de Cabeça de Cefaleia da Sociedade Brasileira da Dor, né? E faço parte do Comitê de Práticas Integrativas na Sociedade Brasileira de Cefaleia. Além disso, tem um grupo que é o Head and Neck Pain, que é um grupo de fisioterapeutas do Brasil que trabalha nessa área de cabeça e pescoço. Então, eu estou muito envolvida com o mundo das cefaleias, né? E eu trabalho muito isso no consultório, eu atendo muitos pacientes com dores de cabeça, tanto primárias, secundárias, né, que tem vários tipos. E o que eu vejo muito comum é pacientes com dores crônicas ao longo da vida sentirem muito uma sensação de frustração, né? Então, assim, por quê? Porque muitas vezes foram em profissionais que não conseguiu ajudar ou ter um olhar mais amplo, ficaram apenas olhando para a questão medicamentosa e dor de cabeça, e isso é muito importante, né? Para vocês que são profissionais, que estão assistindo, ter esse olhar voltado para entender o que o paciente está sentindo, às vezes perguntar o que está acontecendo, né, Marília? Eu sempre pergunto, a minha primeira pergunta em avaliação é o que você acha que está acontecendo? Porque o que eu acho é uma coisa, o que o paciente acha é outra, né? Então é difícil esse atendimento de dores de cabeça. E junto com isso, muitas pessoas com essas questões de frustrações, sabe? De que às vezes, tem esse incômodo, tem essa alteração. Claro, tem todo um processo neuroquímico para dor de cabeça, tá, gente? Não tô menosprezando isso Sim. aqui, né? Eu só tô trazendo uma questão emocional associada a isso, que é muito comum, muito comum. E isso tem crescido entre jovens, né? Muito. E pegando o gancho ainda do que a Marila está comentando, essa questão das mídias, né? Do que tem que ser uma beleza padronizada ou um comportamento padronizado, né, Marila? Não só na questão Aham. da beleza, e tem crescido muito isso em jovens, né? Eu tenho visto isso muito no consultório, associado com questões de bruxismos, apertamentos, autocomparações e, claro, alterações físicas presentes, né, que são reais ali no desenvolvimento também. Mas temos que tomar cuidado. E nessa parte de cefaleia, analisar toda essa parte química, física, né? Essas alterações do complexo de cabeça e pescoço, mandibular, a região da cervical alta, que a gente chama das primeiras 3 vértebras, elas têm todo uma função e um envolvimento nos quadros de dores de cabeça, de enxaqueca. Então, muitas vezes, às vezes, o que acontece? O paciente faz tratamento a longo prazo de medicações específicas com cefaliatra, mas a crise, ela estabiliza uma crise de enxaqueca, mas não evolui tanto. Por quê? Porque tem alterações cervicais, tem alterações mandibulares, pelas junções nervosas dessa região, que é o nervo trigêmeo. Então, olhar tanto do ponto de vista físico, emocional, químico, tem aumentado os quadros de dores de cabeça. Nessa pandemia, infelizmente, tem sido muito relatado, saiu na Veja, saiu no Estadão, sai nos veículos de mídia, né? E que tem se aumentado quadros de enxaqueca, quadros de depressão, quadros de ansiedade, de apertamento, de bruxismo, de fraturas dentárias. Então, toda essa área é o que eu trabalho, né? Não sei se eu respondi sua Não, pergunta. maravilhoso. Acho que você especifica e abre, né? Expande e condensa pra gente, com Aham, aspectos técnicos e aspectos macro. E eu sempre tenho essa preocupação, porque eu acho que o Estado ele não vem com políticas públicas para atender, apesar que o SUS, por mais que a gente reclame, né, internacionalmente, é um dos melhores sistemas do mundo, e sim. tem uma precariedade também de atendimento ao mesmo tempo. Mas o que eu quero dizer é quem está atendendo esses jovens
jovens? Quem está preocupado com essas crianças, né? Porque são comportamentos. E eu me Sim. lembrei do Antônio Damasio, né? Enfim, que sempre fala, né? Que esse comportamento motor, você mencionou a ansiedade como Aham. comportamento, né? Esse comportamento que às vezes aparentemente é só emocional, ele é motor e ele é afetivo. Não tem como você dissociar. E entender isso é muito bacana, né? Também, de ir Sim. entendendo ao longo do tempo. Eu acho que eu teria uma curiosidade, assim, um pouco mais específica, para depois a gente vir para essa coisa de prática cotidiana, quero te Aham. puxar para mim. Essa relação do chicote, né? Quando você Uhum. tem um acidente de carro, um impacto, uma freada brusca. Se você também atende essas relações, como que isso afeta? Às vezes a pessoa passou por Um uma situação chicote. como Uhum. essa e ela não deu para atender, resolveu outras coisas, e aquilo, como que aquilo pode reverberar no corpo com Tá. sintomas ou Uhum. alguma coisa por aí? Então, assim, primeiro de tudo, o chicote, né, a síndrome do chicote, conhecido mundialmente como whiplash, né? Quando você sofre um acidente automobilístico ou alguns esportes que faz essa aceleração e desaceleração muito brusca da cabeça, né? Então, aquele movimento de vai para frente, volta, ou, né, até para trás e acelera para frente. Então, o que que acontece? O nosso corpo é maravilhoso, né? Ele é poderoso, né, Marila, né? Você com a dança entende. Quando ocorre esse movimento, o nosso cérebro ele manda informação para os nossos músculos para eles fazer tipo um travamento, faz um espasmo muito forte muscular para não ter lesão de medula, não ter lesão vertebral, nos protegendo. E isso, infelizmente, no Brasil, a gente ainda não tem uma visão mais ampla do cuidado imediato pós-whiplash, coisa que na Austrália os fisioterapeutas são o primeiro contato imediato, já com imobilização cervical, exercícios cervicais. Por quê? O que que as pesquisas científicas, os artigos científicos mostram? Que a longo prazo vai havendo toda uma alteração estrutural devido a essa proteção maravilhosa que o nosso corpo faz, mas que vai alterando posição vertebral, pode alterar estímulos proprioceptivos dos ligamentos, alterações musculares, e isso a longo prazo traz várias alterações. Pode estar associado com dor crônica, pode estar associado com cefaleia, dores de cabeça do tipo occipital, que pega essa região que sai do occipital entre o crânio e a primeira vértebra e vai para a fronte, né? Então, uma cefaleia neural. Pode estar associado com alterações mandibulares, mudança de posição dentária, mudança de estruturas, alterações de septo, alterações dessas pecinhas cranianas com uma pressão intracraniana, pode ter alterações a nível de labirinto, questões de postura. Então, a longo prazo, sim, ela traz uma disfunção, esse tipo de acidente, alteração. Não necessariamente a pessoa que sofreu um whiplash vai desenvolver todas essas alterações. Às vezes ela vai ter algumas situações que ela nem vai imaginar que foi decorrente ao longo da vida desse acidente. Simplesmente vai chegar com uma alteração de mandíbula, vai ser diagnosticada com DTM, né? E eu volto a repetir, e tá tudo bem. Eu acho que essa aceitação do estar tudo bem. Eu sou uma paciente também. Eu sofri um whiplash muito forte. Eu bati de frente com o ônibus. Infelizmente, na época, eu não estava usando cinto. Usem cinto de segurança, né? Foi em Ótimo. 2009. Eu estava parando o carro já para entregar um currículo no hospital. Tinha acabado de Hum. voltar da Itália. E eu não tinha esse conhecimento muito aprofundado de cabeça e pescoço. Tinha acabado de fazer um mestrado em disfunção mandibular. E eu estava sem cinto em Londrina, naquela época ainda não era legal, né, Obrigatório. obrigatória a utilização de cinto. Então eu não senti nada, nenhum incômodo a nível cervical, mandibular, enfim. Eu tive uma compressão de inervação, fiz fisioterapia por 3 meses no braço, mas estou sã, bem, graças a Deus, né, e a gratidão é o que fica. Ao longo dos anos estudando, eu fui me observando, né, e sim, eu não tinha desvio de septo, né, eu passei a ter desvio de septo para o lado onde foi o traumatismo na cabeça, para o lado esquerdo. De vez em quando, muito raramente, eu tenho dores de cabeça.
occipital, do lado esquerdo. Geralmente, quando eu fico no trânsito, que eu vou de Curitiba para Londrina, não é sempre, mas quando junto um dia que eu não dormi bem, aquele cansaço, aquela inflamação no corpo ou um estresse, isso são gatilhos que, associado a essas alterações estruturais, podem gerar, né? Então, é muito importante esse contato, se você teve ou conhece alguém que teve um whiplash, os casos tiveram um whiplash, que espero que ninguém tenha, mas procurar um fisioterapeuta especialista na área, procurar já uma reabilitação para não ter essa modulação e alterações a longo prazo das estruturas, né? Essas reverberações. Não, é porque a gente escuta muito, né? E é uma coisa que muitas vezes, como você explicou, eu não sabia essa Sim. relação com o trânsito brasileiro, ou de atendimento, né? Esse Uhum. atendimento já prioritário em relação à cervical. E é fundamental, né? Observando Sim, como reverbera no tempo e a gente atende. sim. Essa conversa poderia durar muito tempo, porque tem vários detalhes, né? Então, pensando aqui, talvez para a gente ir finalizando por essa vez, Suelen, ah, como que você vê essa relação desse cotidiano das pessoas, essa relação de práticas? A gente já discutiu essa, né, algumas vezes até, né, a Aham. gente conversou bastante, falou, Marina, mas o que você está querendo mesmo dizer, né? E foi fundamental para mim também poder conversar com você, que é uma especialista, de pensar, né, já que a gente falou que o corpo não é um trator, que ele também tem suas Aham. sutilezas, que atender um lugar que dói, por exemplo, que incomoda, é olhar para vários cofatores, né? Essa visão multidimensional que a gente comentou, de profissionais, mas da gente mesmo, que a gente precisa exercitar com quem está próximo para atender pessoas que estão nesses estados, né? Ou a gente mesmo. Essa mudança do olhar, tem alguma coisa que você acha importante mencionar, né? Para a gente ir finalizando também, em relação a como que a gente pode fazer esse trabalho de autopercepção. Muitas vezes a gente está sozinho, né? Naquele momento não Claro. pode ter um profissional atendendo. Com você eu faço vários exercícios. Gente, os exercícios de língua são maravilhosos, porque a língua, né, é um músculo que ocupa Sim, muita atenção cerebral, né? muita. Então é uma coisa impressionante, a gente não se dá conta. Uhum. Então, como que você enxerga essa relação de práticas cotidianas mesmo, que às vezes são até mais simples, né? Mas também articuladas a isso que a gente está falando, que eu estou fazendo, né? De Aham. procurar os profissionais Sim. bacanas, assim, nesse sentido de atendimento. Vou tentar resumir de uma maneira que fique mais didática, tá? Então, assim, nós temos 2 tipos de visão. Vou pegar a visão cotidiana da Marília, vou destrinchar ela cientificamente e visão de vida, Hum. né? Então, nós temos 2 tipos de visão. A nossa visão interna, pensamentos, crenças, sabe que quando você se imagina às vezes numa praia, você não tá na praia, você não tá vendo o mar, mas internamente você está visualizando, né? Esse tipo de visão, ele é o primeiro fato que eu acho que a gente precisa mudar para ver, ter uma visão cotidiana mais centrada não só na gente, mas centrada numa coisa boa, né? Centrada num universo bom, vamos falar, né? Então, vamos supor, a gente tá de frente para uma situação da vida simples, né? Vou pegar o exemplo de uma disfunção cervical. Não consigo visualizar virar dar ré no carro. Uma coisa estrutural, às vezes, de movimento. Então, primeiro de tudo, se visualize internamente fazendo o movimento, né? Comece ativando esse tipo de visão. Veja você com a certeza que você vai conseguir. Você está olhando, você está visualizando. Se veja fazendo o movimento, né? Cria a sua autoimagem dentro de vocês fazendo o movimento. Isso também na fisioterapia chama imagética. Né? Então a gente pode trabalhar com a questão de imagem, com espelhos, com visualização de foto, né? É um tipo de tratamento. Então, mudar primeiro essa visão simples e estrutural. Segunda visão, né? Cotidiano. Hoje em dia, quem para ver o céu? A gente conversou sobre isso, É né? maravilhoso Quem essa para dica. ver estrelas? Quem para ver a beleza de uma árvore? Quem para até para ver a altura do prédio? Quase ninguém. A gente está tão na pressa do dia a dia, de olhar para baixo, olhar para o celular, que a gente perde movimentos funcionais do dia a dia, né? Então, essa visão cotidiana, ela poderia ser uma visão para o belo, né?
que vem também de uma visão interna, concorda, né? É você conseguir ver beleza nas coisas, mas parar para ver. Quem hoje vai fazer uma caminhada no parque e realmente para olhar a capivara aqui de Curitiba? Não, às vezes a pessoa tá olhando só ali para frente, tá olhando, tá pensando em outras coisas. Quem para ver a ponte ou a reforma que fizeram ali no parque. Então, esses movimentos funcionais do nosso dia a dia, oculomotor, que tem toda a relação com a parte cervical, esses movimentos assim de ver beleza, que é interna, uma visão interna, de se visualizar fazendo algo que te dá prazer, que te traz um movimento, que te traz uma cura. Eu acho que isso é minha visão cotidiana, né? Então, eu resumiria assim: é trabalhar a visão interna e trabalhar mais essa visão das coisas simples, né? Que isso tudo vai trazer movimento, desde brincar no chão com seu filho, que está se perdendo muito isso, desde, às vezes, brincar jogos de montar, plantar, tá voltando essa questão do cultivo, de alimentos orgânicos, isso são movimentos funcionais, de agachar, de brincar na terra, né? Não tem problema, a tecnologia tá aí, a gente tem que evoluir também, vai mexer nas mídias sociais, vai mexer no celular, mas ter o tempo para fazer aquela caminhada gostosa, olhar a decoração do prédio, a altura do prédio, mover a cabeça para um lado, mover para o outro, olhar para baixo, né? Eu acho que isso integra também essa questão de cabeça e pescoço, que eu trabalho, que é o objetivo também um pouquinho da nossa conversa. Que dica deliciosa, né? Acho que ficou, agora basta experimentar, porque é isso. E a gente muda quando a gente quer. Com certeza. Então é maravilhoso, porque o primeiro movimento é não, né? Que a gente aprende isso. Primeiro o bebê vai aprender o não, para depois poder a musculatura fazer o sim. A gente tem talvez, que a gente não usa muito mais. Claro. Para negociar, para conversar. Mas foi lindo mesmo a dica. Marila, a gente não olha mais para o céu, né? Então, assim, e o céu continua lá, de alguma maneira, com mais ou menos luminosidade na cidade, ou no campo, ou quando você sai. Então, assim, acho que você deixa um presente imenso, fora todos os outros. Posso Claro, fica à vontade. Você Marila, eu não sei você, mas eu, quando criança, a gente procurava estrela, Cruzeiro do Sul, Três Marias. Eu faço isso até hoje. Então, gente, faz quanto tempo que às vezes vocês aí de casa não olham para o céu e procuram as Três Marias, Cruzeiro do Sul, né? É uma coisa simples, boba às vezes, mas faz toda a diferença, né? Não é localização total, né? Inclusive dizem que as células glia do corpo, elas são, a gente pode falar disso outro dia, né? São espécies de GPS que quando a gente tá dentro de casa, não consegue dormir, porque às vezes sente que tem uma lua cheia, essas células dentro do corpo ajudam a gente a saber que a lua tá mais pra cá do que pra lá. Tá cheia e não minguante, coisas do tipo. Então, tem muita coisa que a Corpa ensina, e a gente tá aqui pra isso. Suelen, que delícia. Acho que fica o convite para você acessar as mídias da doutora Suelen Habib, da Marila Veloso, porque tem muitas abordagens, são assuntos que tem que crescer, expandir nessas mídias, né? Enfim, então ficou o convite para pensar em vários, né, até inclusive te procurar, né? Porque eu vou continuar lá, ainda tem meu horário, não tô abrindo espaço. E dizer que é isso, né? Acho que é um processo maravilhoso de a gente olhar com beleza no sentido que o belo, a estética, ela é uma relação de gerar coerência também, né? E uma última coisa que eu achei fundamental, a responsabilidade. É sua responsabilidade, né? E a dos adultos em relação a quem é menor de idade. Então, o que você precisa? Conta pra gente o que você tá precisando na sua vida para ter suporte, para engatar com um super profissional, ou para atender melhor a tua própria ansiedade. Conta pra gente se teve alguma coisa, né? Acho que pode ser legal uma enquete pra nós duas. Claro, com certeza. A gente pode tentar responder, olha aí. Manda tua mensagem, tem algum assunto que você gostaria que a gente aprofundasse, que a gente te convida de novo. Ou eu vou lá no seu canal. Isso, acho uma boa. Né? A Marila vai conversar, vai dar um testemunho também lá, um depoimento, né? Porque foi um trabalho incrível, é um prazer. Mas, claro, é o que a Marila falou, responsabilidade, engajamento, né? Opa. Então, hoje a gente sabe o poder do engajamento nas mídias sociais, mas a gente também precisa se engajar com a nossa saúde, com o nosso estilo de vida, né? Não pode deixar de lado, né? Não tá na mão de ninguém, depois de uma certa idade, né? É. Suelen, e que projetos, soube que você tá com um projeto aí diferente também, o que você tem
Então, pensado para esse futuro próximo? Fico contente de poder falar também, né? Então, eu tô montando um projeto social, ele chama Livres, Liga Interdisciplinar de Vivência e Reabilitação em Saúde, que vai agregar diversos profissionais, com certeza a Marília estará junto, Ai, que delícia, que é para obrigada. levar conhecimento para as pessoas terem uma vida sem dor, né? Muitas pessoas, elas não têm entendimento de dor e não têm acesso a profissionais que podem explicar que existe uma vida que pode ser bem melhor sem dor, né? Então é um projeto voltado para toda a população e que toda a parte de arrecadação vai ser revertida para quem precisa, para outras instituições que também tenham projetos interessantes para auxiliar outras pessoas. É a famosa corrente do bem, mas é na minha área, porque eu acho que muitas pessoas são carentes e padecem por dor por falta de conhecimento, né? Então, é isso aí. Eu gostaria que quem puder, vai ser lançado agora no começo do mês, tá nos finalmente das camisetas, né? E é Livres, no Instagram Livres_Saúde. E acompanhar a programação, vai ter caminhada contra a dor, várias abordagens, palestras, vivências. Então, Fundamental, que lindo. né? Obrigada por contar isso pra gente. Vamos lá, né, dar uma força para esse Obrigada pelo projeto. Sim, espaço. imagina. Obrigada a você. Então, Isso assim, mesmo. muito obrigada. Eu Que que delícia, que agradeço. presentão, hein? Curte lá, se inscreve no meu canal, Fico vai à, seguindo a doutora Suelen. aham. Fico à disposição para quem tiver qualquer dúvida, também quiser saber alguma coisa, né? Eu acho que o que a gente puder somar de conhecimento para vocês é sempre válido. Olha que essa parceria pode Né? crescer. Ah, que delícia. Obrigada. E esperamos e contamos com o teu like, com tudo. Com a tua curtida, no sentido também de nos incentivar e provocar aqui com questões. Obrigada. Obrigada, Suelen. Super.